Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, que sabemos bem, não é apenas uma aula de projeto de vida, é a aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria. Canavieira do Piauí, aquele abraço. Eliseu Martins, Oeiras, São Francisco do Piauí, muita gente linda, maravilhosa acompanhando essa aula. Minha amiga Adriana Souza, aquele abraço também para a Jack. Salve, salve, turma. Sem perder tempo. Sem perder tempo. Por que tempo? Por que tempo? Porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Mundo do trabalho, relações profissionais. Nós estamos numa série de aulas sobre o mundo do trabalho. Há muita temática, muito objeto de conhecimento relacionado ao mundo do trabalho. Hoje vamos falar sobre relações profissionais. Você é daqueles que não leva desaforo para casa? Você é daqueles que não engole sapo? Pois saiba que quando você estiver exercendo a sua profissão no seu ambiente de trabalho, só o que vai acontecer é você levar desaforo para casa e engolir sapos. Sabe por quê, querido aluno, querida aluna? Porque as relações no ambiente de trabalho são diferentes das relações em casa, com os amigos, com nossos parceiros. Por isso, hoje, queremos conhecer princípios que orientam as relações interpessoais no ambiente profissional. Queremos também compreender a importância do desenvolvimento de competências comportamentais, socioemocionais, para que você possa exercer bem a profissão que você vai escolher daqui a alguns meses. Nós já estamos em agosto, com um pé em setembro. A poeira está acabando. Daqui a pouco é o Enem. Está preparado? Não está? Ainda há tempo. Turma, nossa aula terá 6 partes. Necessidades interpessoais, relações interpessoais unilaterais e bilaterais, relações interpessoais saudáveis, abusivas e dependentes, tipos de relação interpessoal e postura profissional. Então, vem comigo. Necessidades interpessoais. Querido aluno, querida aluna, observa com atenção esse desenho. Nós temos 4 conceitos que são muito utilizados no dia a dia pelas pessoas e muitas vezes não sabemos o que eles significam exatamente. O primeiro desenho fala em exclusão. O que é exclusão? É quando um grupo de pessoas que se dizem iguais não aceitam que pessoas diferentes façam parte do grupo. Não há espaço, não abrem uma porta, não abrem uma janela. Os casos mais difíceis, mais complicados de exclusão se tornam segregação. O que é segregação? Segregação é quando esse grupo
Ele não quer que outros adentrem, que os diferentes entrem, e diz: vocês fiquem no canto de vocês, cada um no seu quadrado, ou melhor, no seu círculo, certo? Fiquem no canto de vocês, não queremos nenhum contato com vocês. Um exemplo de segregação: África do Sul, no regime político que separava brancos e negros. Os brancos frequentavam certos espaços e os negros não tinham acesso a esses espaços. Por lei, eles eram segregados, eles eram colocados à parte. Um terceiro conceito, esse é um conceito mais positivo, esse aqui é negativo, esse aqui é negativo, esse aqui eu vou colocar mais ou menos. Ele é mais ou menos positivo porque a integração, querido aluno, é quando o grupo de diferentes, olha só, o grupo de iguais, ele até aceita que o grupo de diferentes entre no seu círculo, mas ele não faz nenhum esforço para conviver. Ele traz para o convívio, mas não convive. Frequenta os mesmos espaços, mas cada um na sua. Isso é integração. É um passo importante, mas não é suficiente. Nós temos que ser pessoas que praticam a inclusão. Os diferentes vão frequentar os mesmos espaços dos iguais, digamos assim, e eles não vão apenas compartilhar um espaço de convívio, eles vão conviver. Escola inclusiva, uma escola que inclui, por exemplo, deficientes físicos, que permite que eles possam frequentar as dependências da escola, frequentar uma aula, ou seja, é uma escola que convive com as pessoas. Não apenas coloca a pessoa lá, mas convive. Bom, esse desenho, ele é uma espécie de parêntese para que a gente possa estudar sobre o relacionamento interpessoal e as necessidades interpessoais. Frequentemente, eu escuto pessoas dizerem assim: eu sou uma pessoa não sociável, eu não gosto de me misturar com ninguém, eu não preciso de ninguém. Será que você é de fato uma pessoa não sociável? Você, por exemplo, não utiliza aparelho celular, não frequenta redes sociais, não assiste uma TV, não sai do seu quarto de forma nenhuma, nem para a sala, nem para a rua, você não faz compras no shopping, você não vai comprar pão na padaria. Turma, a todo instante estamos nos relacionando com as pessoas. O que acontece é que algumas pessoas têm mais habilidades de convivência mais desenvolvidas que outras, mas ninguém é uma ilha, ninguém é isolado. Todo mundo convive entre si na sociedade. Alguns têm mais habilidades, outros nem tantas. Mas, de um modo geral, nós temos 3 necessidades interpessoais e o comportamento de cada ser humano diante dessas necessidades vai ser definido pela autoestima. O que é autoestima? É o amor próprio. Dependendo de como estiver o seu amor próprio, o amor que você tem por você mesmo, você pode vivenciar um comportamento em cada necessidade. Bom, vem comigo. Olha só, turma. De um modo geral, Canavieira, bom dia, meus queridos. Salve, salve. Turma, de um modo geral, o ser humano tem 3 necessidades. Necessidade de inclusão, necessidade de controlar e necessidade de afeto, de ser amado. Vamos ver cada uma delas. O que é necessidade de inclusão?
Todo ser humano, ele tem uma necessidade de ser reconhecido, de se sentir importante, de pertencer a um grupo. O problema é que, junto com essa necessidade de ser incluído, de pertencer, nós temos um medo. Que medo é esse, professor? Nós temos medo de ser ignorados. Eu quero pertencer, eu quero participar, mas eu tenho medo de ser ignorado. A autoestima, o teu amor próprio, é que vai dizer como você vai, certo, conviver com essa necessidade. Se você for uma pessoa com uma autoestima baixa, um amor próprio baixo, você vai se tornar uma pessoa, eu gosto de dizer, uma pessoa 8. Uma pessoa subsocial. O que isso quer dizer? Eu quero pertencer a um grupo. Eu tenho medo de ser ignorado. Minha autoestima é baixa. O que acontece? Eu me afasto das pessoas com medo de ser ignorado. Subsocial. Eu me afasto. Eu não quero chegar perto das pessoas porque eu morro de medo de chegar perto e elas disserem, afasta, afasta, como na segregação. Afasta, afasta. Mas eu posso ir para o outro extremo, que eu chamo de 80. Quando eu tenho uma autoestima muito elevada, exagerada, e eu tenho tanto medo de ser ignorado, que eu não vou me afastar, eu vou tentar forçar a barra, pertencer a um grupo. Então eu chego lá, chegou a alegria da festa, aqui estou eu, vem comigo, ei! E você gera uma antipatia nas pessoas, porque você não tem nenhuma habilidade comportamental para ser incluído nesse grupo. Você está forçando a barra. O ideal é que nós alcancemos o equilíbrio, sejamos pessoas sociáveis, social. A pessoa social, ela é uma pessoa equilibrada. Ela está com sua autoestima na dose certa. Ela se sente bem, tanto pertencendo a um grupo, como não pertencendo. Ela compreende quando um grupo de amigos vai para uma lanchonete e não a convida, mas que no dia seguinte, esse mesmo grupo a convida. Ela se sente bem, não se sente desprezada, não se sente diminuída, não se sente excluída, entendeu? É o sentimento seu, a sua autoestima que faz a diferença. A segunda necessidade é a necessidade de controle. Todo mundo tem necessidade de controlar. Necessidade de estar no controle das decisões, de exercer poder, de direcionar atividades. Porém, junto com essa necessidade de controle, nós temos um medo. E que medo é esse, professor? O medo de ser incompetente. Mais uma vez, a autoestima vai entrar em campo. Se você for uma pessoa com autoestima baixa, você se torna um abdicrata. O que é um abdicrata? Uma pessoa que foge do poder. É um problema sério. A pessoa tem tanto medo de ser incompetente. Olha você, que vai para o mercado de trabalho daqui a algum tempo, vai passar por isso. Tem tanto medo de errar, de ser chamado de incompetente, que ele fica lá no canto dele, ó, escondido. Espere que não me chame para reunião. Espere que... Não, ele está olhando para mim, ele vai querer saber minha opinião. Ai, meu Deus do céu, eu vou baixar a cabeça. É igual o aluno, quando o professor vai fazer uma pergunta, né? Aí o aluno vai se esconde, ele evita o contato visual com o professor. É o abdicrata. Ele tem tanto medo de ser incompetente que ele, olha só, ele foge do poder. Mas temos também o autocrata. O autocrata também é um perigo. Por quê? Porque o autocrata, ele não foge do poder, mas ele tenta controlar de todas as formas as pessoas. Então, o que acontece? Ele tem tanto medo de ser incompetente que ele não abre mão do poder. Ele quer controlar tudo, direcionar tudo, decidir tudo. É um problema, porque nós precisamos das outras pessoas para tomarmos decisões mais corretas. Agora,
Quando você está com a sua autoestima em dia, na dose certa, aí você se torna um democrata. Você é capaz de compartilhar o poder. Você se sente bem participando de um grupo sem decidir, mas também se sente à vontade quando está exercendo o poder. E compartilha o poder. Delega tarefas. Confia nas pessoas. O ideal é sermos democratas. Inclusão, sermos sociáveis. Controle, sermos democratas. Mas nós temos mais uma necessidade. A necessidade de afeto. O que é isso? A necessidade de integração emocional. De formar vínculos afetivos. Nós temos uma necessidade de amar e sermos amados. Mais uma vez, a autoestima vai entrar em campo. Se você for uma pessoa com autoestima em baixa, o medo que há nessa necessidade, que é o medo de ser rejeitado, ele vai ganhar força. Então você se torna uma pessoa subpessoal. O que é uma pessoa subpessoal? Ela quer amar. Ela quer ser amada. Ela quer buscar um parceiro amoroso. Quer buscar um companheiro ou companheira. Mas ela tem tanto medo de ser rejeitada, que ela foge das pessoas. Ela se esconde. Ela vê aquela pessoa, acha interessante, bonita, mas em vez de tentar paquerar, em vez de tentar conversar, ela fica ali no canto dela, não vou nem chegar perto, vai que ela me dá um não, vai que ela me diz que eu sou feio, vai que ela me diz que eu tenho mau hálito. Ela se afasta. É como aquele filme do De Volta para o Futuro, do pai do Marty McFly, quando ele diz, eu não vou conversar com ela, não posso falar, eu tenho medo de ser rejeitado e não sei se vou dar conta da rejeição. Mas nós temos também o exagero, o 80, superpessoal. O que isso quer dizer? Superpessoal é aquela pessoa controladora. Ela tem tanto medo de ser rejeitada pelo outro, que ela vai tentar controlar o outro. Esse ser superpessoal, ele é aquele que está à frente de uma relação abusiva, de uma relação tóxica, de uma relação de dependência. É essa pessoa superpessoal. Ela vai tentar controlar o parceiro. Eu não quero perder você. Então você vai controlando, você checa o celular da pessoa. Você olha as interações dela. Você fica com ciúmes, perseguindo, perguntando. É o controle. E já dizia Raul Seixas, amor só dura em liberdade. O ciúme é só vaidade. O ideal, quando você está com autoestima em dia, é você ser uma pessoa pessoal. Uma pessoa que ama e é capaz também de ser amada. Uma pessoa que se sente bem com os outros, mas que quando está sozinho também se sente bem, se sente à vontade, sabendo que o amor próprio que você tem por você mesmo está em dias. Mas vamos seguir adiante, que ainda tem muita coisa. Agora vamos falar das vertentes e formas das relações interpessoais. Com relação às vertentes, nós temos 2 modelos que eu trouxe para vocês de relação interpessoal, tá bom? Canavieira, Eliseu Martins, São Francisco do Piauí. Nós temos relações unilaterais e relações bilaterais. Relações unilaterais eu vou desenhar, olha só. Aqui, nesse desenho, nós já temos um desenho do que é uma relação unilateral, ó. Quem é que está preso? Ela está presa. Quem é que está livre? Ele está livre. Isso é uma relação unilateral. Quem que ganha na história? Esse aqui que está livre. O outro está preso. Uma relação unilateral é essa. Apenas um lado ganha. Um lado se sente bem. Um lado sente prazer. Um lado sente alegria. O outro lado sente dor. Sente tortura.
sofrimento e assim por diante. O ideal é que nós tenhamos relações bilaterais. O que são relações bilaterais? Quando as duas partes têm o mesmo direito. Quando as duas partes podem dialogar, expor suas opiniões, ter liberdade. Quando o homem e a mulher, cada um possa ter seus amigos e amigas pessoais, sem que o outro vá investigar, por exemplo. Então, a relação bilateral, ela gera relações saudáveis, que veremos daqui a pouco. Uma geração em que os dois ganham, os dois se sentem bem, os dois amam e se sentem amados. Agora, a relação unilateral, ela gera relações abusivas e de dependência, de tal modo que um dos parceiros, ele se sente preso, acorrentado em nome de um amor ou falso amor. Veremos daqui a pouco. Agora vamos falar das formas de relações interpessoais. Aí nós temos 3. Nós temos os relacionamentos saudáveis, temos as relações abusivas e temos as relações de dependência. O que é um relacionamento saudável? Relacionamento saudável é aquele que é baseado no respeito, no carinho, na atenção, cumplicidade, confiança e autonomia. O relacionamento saudável é quando os dois estão se sentindo bem. Os dois estão sentindo-se livres. Os dois sentem, certo, que ganham com o relacionamento, que obtêm vantagens pessoais, de desenvolvimento, etc. Mas nem tudo são flores. Nós temos muitos relacionamentos abusivos e de dependência. Tanto relacionamento de amizade, que é abusivo, de namoro, relações profissionais, que são abusivas, dependência, como veremos agora há pouco, daqui a pouco. Relações abusivas. Turma, relação abusiva é uma relação tóxica ou autoritária. Nessa relação, uma pessoa oprime a outra. A pessoa oprime a outra. Vou colocar aqui, ó. A pessoa oprime. Ela faz chantagem emocional. Ela xinga. Ela bate. Ela não permite, por exemplo, que a outra pessoa tenha amigos. Fica checando o celular. Fica checando redes sociais para saber por que você curtiu na página de fulano ou fulana. Por que você mandou um coração para aquela pessoa. Fica fazendo jogos psicológicos. Uma hora está feliz, a outra está, né, com raiva. Bate na pessoa, 1 minuto depois, meu bem, me perdoe, eu te amo. Jogo psicológico. Chantagem. Ah, quer me deixar? Tá bom, quem vai pagar a sua vida de luxo? Isso é chantagem, jogo psicológico, que é a cara da relação abusiva, tá bom? Noutra aula, a gente vai trabalhar mais esse assunto de relações abusivas. Vamos agora para a relação de dependência. Turma, a relação de dependência, ela é muito parecida com a relação abusiva. A diferença é que na relação abusiva, uma pessoa oprime a outra. Na dependência, a própria pessoa se oprime. Ela se oprime. O que isso quer dizer, professor? Por exemplo, na relação abusiva, uma pessoa, ela controla a vida da outra. Na relação de dependência, a pessoa que é oprimida, ela vai se oprimindo. Ela vive em função do outro. É uma doação voluntária. Na abusiva, a pessoa força a outra a fazer. Na dependência, ela faz naturalmente, voluntariamente, com medo de perder o outro. Aí você faz um monte de renúncias para que um casamento não acabe, por exemplo, que um namoro não acabe, por exemplo. Relação de dependência. O apego emocional
de uma pessoa para o outro é enorme. Uma pessoa depende da outra, né? Não me deixe, eu não sei o que eu faria sem você. Dependência. Não é normal. Não é normal, está bem? Sejamos bem francos, relações abusivas e dependentes não são relações saudáveis, claro, não são relações normais, não são relações que devem ser levadas adiante. Se você está numa relação abusiva ou numa relação de dependência, não dê continuidade a essa relação. Vai fazer muito mal para você. Tanto psicologicamente, certo? Uma depressão, mau humor, tristeza, como também biologicamente, doenças psicossomáticas que surgem devido a fatores emocionais, tá? Olha aqui esse desenho. Nós temos um exemplo de um casal numa relação, certo? Digamos assim, que não é saudável, não saudável. E o mesmo casal, na mesma situação, certo? Como se fosse um casal de relacionamento saudável. Olha só. O marido, ele derrubou o vaso da sala. A esposa, ela está furiosa. Ela quer dizer algo e não consegue. Não sei qual é o comportamento do marido nessa situação. De, às vezes, um rosto simpático, um rosto bonito, esconde um monstro. Aí ela fala, tá tudo bem, amor. Não tá tudo bem. Ela não foi capaz de expressar o que sentia. Algo a bloqueou. Se algo bloqueia o que você está sentindo, não é uma relação saudável. Relação saudável tem, né, há um compartilhamento de emoções, de palavras, de pontos de vista. É diferente de uma relação saudável, o segundo quadrinho. Olha só, o marido quebrou o vaso. Primeira coisa que ele faz, pedir desculpa. Desculpe-me pelo que eu fiz. E ela não sente nenhuma dificuldade em expressar o que está sentindo. Tenha mais cuidado. Isso me incomoda muito. Ela não fala de um modo agressivo, ela não fala de um modo destemperado, mas ela fala o que sente. É uma relação saudável, quando você é capaz de falar o que você sente. Claro que tem alguns bloqueios que acontecem em nossa vida, que nos impedem de falar, mesmo numa relação saudável, tá bom? E vamos partir agora para os tipos de relação. Por quê? Porque um dos tipos de relação é a relação profissional. Ó, vamos falar de relações pessoais, de relações virtuais e, por fim, da relação profissional. Para, em seguida, a partir da relação profissional, que é o objeto da nossa aula, a gente falar de algo chamado postura profissional. O que é uma postura profissional? Como você vai agir na empresa onde você vai trabalhar? E como é a postura não profissional? Como você não deve agir quando começar a trabalhar? Então, vem comigo, olha só. Relacionamento interpessoal pessoal. Agora vamos para os tipos. Já sabemos o que é uma relação unilateral, já sabemos o que é uma relação bilateral, sabemos o que é uma relação saudável, abusiva e de dependência. Agora vamos para as relações, os tipos de relações. Pessoal, turma, como o próprio nome diz, relacionamento pessoal é um relacionamento com pessoas. Pessoas que são próximas a você. Como, por exemplo, seus familiares são próximos, seus amigos são próximos e seus parceiros ou parceiras amorosas são próximos. Turma, o relacionamento interpessoal, ele é a base para muitas características comportamentais suas, que você vai apresentar no decorrer da vida. As relações interpessoais, virtual e profissional, que veremos agora há pouco, elas são muito afetadas pela forma como a gente vivenciou nossas relações com nossos familiares, com nossos amigos e com nossos parceiros. E aí reside o perigo. Porque você, daqui a
médio prazo ou longo prazo. Você que está me assistindo agora, de Canavieira, Eliseu Martins, São Francisco do Piauí, tanta cidade, tanto polo, tanto aluno, você pode correr o risco de levar um problema familiar inconscientemente para a sua empresa. E aí gerar um ambiente de trabalho complicado que pode gerar na sua demissão. Por exemplo, vamos supor que um de vocês tem um problema com o seu pai. Você não se dá bem com o seu pai. Seu pai é uma relação pessoal, né? Uma relação familiar. Vocês não se dão bem. Isso quer dizer que você vai ter um problema com a autoridade. Seu pai é uma pessoa autoritária, seu pai é uma pessoa que não lhe escuta, seu pai é uma pessoa até mesmo agressiva, bateu em você, você gerou um sentimento de rejeição à autoridade. Você tem sérios problemas com a autoridade por causa da figura paterna, da figura do seu pai. Você começou um emprego numa empresa X. Quando você chega na empresa, você começa a ter problemas com o seu chefe. Porque o seu chefe vai exigir, algumas tarefas e posturas de você, que na hora em que ele exigir, você vai lembrar do seu pai. Exemplo, seu pai sempre reclama quando você comete uma arte em casa. Exemplo. Você está... Tive que beber água para dar um exemplo. Você está na sua casa. Aí, na hora do jantar, você deixou o copo cair, o copo quebrou. Aí, seu pai, você é um irresponsável, burro, distraído, pá, pá, pá. Aí você vai alimentando aquele ódio contra a figura materna, contra a autoridade. Chegou ao trabalho. Aí seu chefe, ele lhe questiona, por exemplo, você trabalha numa empresa em que você trabalha numa empresa de automóveis. Aí você acidentalmente quebrou o farol de um carro. Seu chefe reclama de você que o farol do carro quebrou. Aí você imediatamente lembra do seu pai e toda aquela raiva que você tinha no seu pai, você deposita no seu chefe. Não grite comigo! Eu sei! Eu tô vendo! Você vai despejando a sua raiva no seu chefe. Isso é perigosíssimo. Transferência de comportamento. Eu aprendi com minha mãe que eu não levo desaforo para casa. Vai achando que na empresa que você for trabalhar, você não vai levar desaforo para casa. Vai achando que você não vai ter que engolir sapos. Quando eu não gosto de alguém, eu não falo com ela. Vai trabalhar na empresa e não fala com a pessoa que senta do teu lado, que seu trabalho depende dela. Como você não vai conseguir fazer o seu serviço e você vai perder o seu emprego e ela não está nem aí. Relações profissionais são diferentes das relações pessoais. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Temos 3 tipos de relação pessoal. Vou dar uma adiantada. Olha só. Relação familiar, relação amorosa e relação de amizades. Vou falar aqui brevemente sobre cada uma. Relacionamento familiar. O nome já diz. O seu relacionamento com seus familiares, na sua família. A tua história de vida começa na sua família. As primeiras lições suas são dadas na família. Os exemplos de comportamento positivo que você tem como referência, você aprendeu em sua maioria na sua família. E aqui eu quero ressaltar que quando eu falo família, não é só a família tradicional, pai e mãe, unidos pelo casamento, com filhos e filhas. Todo modelo familiar é um modelo de família. Todo arranjo familiar é uma família. Pai, mãe, filho. Pai, pai, filho. Mãe, mãe, filho. Só o pai e os filhos. Só a mãe e os filhos. Não existe um modelo ideal de família. O que deve existir é o amor na família, educando uma pessoa.
Aí eu trago para vocês uma questão importante. E eu vou até circular aqui, ó. Gente, você que está me assistindo em terceira série, ensino médio, deve ter o quê? 16, 17 anos. Vou falar uma verdade para vocês. Como vocês dizem, papo reto com vocês sobre os pais de vocês. Ó, os seus pais estão dando o melhor que eles podem. O melhor que eles podem. O melhor deles. Mas não se esqueçam de uma coisa jamais. Você que gosta de reclamar demais do seu pai, reclamar demais da sua mãe, que minha mãe não me entende, que minha mãe não sabe resolver questões que acontecem comigo. Eles estão dando o melhor deles. E não se esqueça, seu pai e sua mãe também têm traumas de infância, problemas não resolvidos, situações que foram difíceis para eles. Eles têm traumas que carregam desde jovem até hoje. Eles também têm crianças interiores feridas. Eles estão dando o melhor. E muitas vezes esse melhor não é o suficiente, mas é o melhor que eles podem dar. Entenda seu pai e sua mãe, porque você um dia estará na mesma situação que eles. E você vai perceber que muitos traumas que você tem hoje vão aparecer quando você estiver constituindo uma família. É como disse Renato Russo. Você diz que seus pais não entendem, mas você é que não entende seus pais. Não se esqueça disso. Eles estão dando o melhor que eles podem. Relacionamento interpessoal amoroso. O que é isso? O relacionamento amoroso, gente, é interessante por quê? Porque no relacionamento familiar, você não tem escolha. Você cai de paraquedas numa família. Não tem escolha. Você não escolhe. Essa família é sua e ponto final. Certo? Mas o relacionamento amoroso, você tem uma escolha. O relacionamento amoroso é uma escolha feita por duas pessoas que compartilham o mesmo sentimento, o amor. Eu não posso compartilhar assim. Se uma pessoa só faz a escolha, não é relacionamento amoroso. Eu lhe amo, mas ela não ama você. Não há relacionamento amoroso. A escolha é dos dois. Os dois têm que escolher. Não existe relacionamento amoroso em que somente um escolhe. Os dois precisam escolher. E ele possui 3 dimensões. A intimidade, ó. O relacionamento amoroso tem intimidade, ó. O toque, a paixão, o romance, a atração, estar juntos. E o compromisso. O que é compromisso? É a decisão de ambos de continuar no relacionamento. Se um decidir não continuar, não tem mais relacionamento. É difícil para algumas pessoas entenderem isso, porque é muito duro mesmo. Não é fácil você aceitar que um relacionamento acabou. Mas eles acabam e é preciso aceitar. Tá bom? Relacionamento de amizade também é uma escolha. Amizade é um relacionamento que nós temos com pessoas que não são familiares, parentes ou parceiros sexuais. Embora para muitos o seu esposo ou esposa é seu melhor amigo, o seu irmão melhor amigo, isso acontece. Mas, de um modo geral, a amizade entre pessoas que não têm um vínculo familiar ou um vínculo, digamos assim, amoroso. O segundo tipo de relação é a relação virtual. Não vou ficar muito tempo nela, eu vou apenas falar o conceito. É aquela relação que acontece no mundo virtual, no mundo digital, por meio de mensagens em redes sociais. É aquele grupo de WhatsApp que você participa, aquele colega com quem você conversa, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Isso tudo é relacionamento interpessoal virtual. Ele é feito não fisicamente, ele é feito por meio de aparelhos eletrônicos. Ele é intermediado por esses aparelhos
eletrônicos, tá bom? Também nesse tipo de relacionamento, você vai encontrar relações bilaterais, virtuais, saudáveis, abusivas e de dependência. E o que nos interessa, o relacionamento profissional. São aquelas interações que acontecem no ambiente de trabalho. E já falei para vocês, você não pode agir no seu trabalho como você age em casa. Você precisa entender o ambiente onde você vai trabalhar. O tipo de pessoas, o tipo de relação, de conversa, de intimidade, proximidade, você precisa compreender. Ou seja, no trabalho, postura profissional. Postura profissional. Você pode estar atolado de problemas, mas você vai exercer a sua função na empresa profissionalmente. O problema fica da porta para fora. Dentro, você exerce a sua tarefa com competência. Vamos agora ver em que consiste a postura profissional. Mais uma vez, temos isso e temos também algo sobre postura não profissional. Turma, postura profissional é algo que vai ser fundamental para você na execução do seu projeto de vida, quando você já estiver trabalhando naquela profissão que você escolheu. Postura profissional, turma, é o conjunto de características pessoais que são positivas. Simpatia, amabilidade, tolerância, prudência, bom humor e condutas positivas. Ser polido, ser atencioso, ser disciplinado, ser responsáveis. Esses tópicos positivos você vai aplicar no seu ambiente de trabalho. Mas de cara, você tem que ter atenção para uma verdade, que eu já falei agora há pouco e vou insistir, porque é a minha obrigação, enquanto professor, orientar meus alunos. É importante que você se ajuste à empresa onde você vai trabalhar. Que você se ajuste. Por exemplo, que você esteja de acordo com os valores da empresa, com a missão, com a visão da empresa, que você respeite o código de ética da profissão que você vai escolher e o código de ética da empresa onde você vai trabalhar. É importante. Você quer ser um secretário executivo? Há um código de ética para secretariado executivo. Como exercer a profissão de um modo honesto, de um modo transparente. Quer ser um médico? Há um código de ética de medicina, de contabilidade, psicologia, serviço social. Toda profissão tem um código de ética que você deve respeitar. Faz parte da tua postura profissional. O professor também tem um código de ética. Tá bom? Nós temos aqui algumas posturas profissionais que devem ser respeitadas na organização e que vão fazer você se destacar. Ó. A pessoa que tem postura profissional, ela se destaca. As pessoas olham, olha como ele é responsável, olha como ele é disciplinado, olha como ele é minucioso, detalhista. Então, essas posturas que eu vou lhes apresentar agora, elas vão resultar em portas abertas para vocês onde trabalharem. Primeira, que você já aprende na escola, seja assíduo, nunca falte sem uma justificativa. Aluno que falta demais à escola, ele vai ter problemas quando estiver no mercado de trabalho. Porque ele vai achar que pode faltar quando quer, e não pode. Não pode jamais faltar quando quer. Tem que ter uma justificativa. Eu conto nos dedos da minha mão direita as vezes em que eu faltei ao trabalho nesses 20 anos
de operário, de proletário e trabalhador. Eu quase nunca falto. Dedos de uma mão, pra vocês terem ideia da minha assiduidade. Minha esposa brinca que se um dia eu perder minha cabeça, eu vou pro trabalho mesmo assim. Sem a cabeça, só o pescoço. Seja pontual, turma. Cumpra horário de trabalho. É algo também que nós aprendemos na escola. Infelizmente, boa parte dos estudantes está pegando um mau hábito, que é a aula começa às 7 horas e eles chegam às 7h10. A aula termina 12h20 e eles querem ir embora meio-dia. Seja pontual. Respeite os horários. Nas empresas, você não vai ter escolha. Você vai ter que respeitar o horário. Experimenta chegar 10 minutos depois do horário todo dia na empresa onde você for trabalhar. Experimenta só. Você vai ver como você perderá seu emprego. Cumpra as tarefas, gente. É uma questão de compromisso profissional. O que lhe foi exigido, cumpra. Cumpra de modo integral. Não faça nada mais ou menos. Não faça nada 99% e aquele 1% não. Seja uma pessoa que cumpre integralmente aquilo que lhe foi pedido. Também isso se aprende na escola. Olha só, olha como essa etapa escolar é importante. Se você não vivenciar esses valores na escola, vai formando uma bola de neve. Quando chegar no trabalho, você vai sofrer e muito. Além disso, excelência na qualidade das tarefas. O que é isso, gente? A qualidade. Dê o seu melhor. É algo que eu falo para o meu filho, para minhas sobrinhas e sobrinhos. Dê o seu melhor. Mesmo que seja um bilhetinho que você vai escrever para deixar na mesa da sala, dizendo que vai sair. Escreve com a caligrafia bem feita, o papel recortado, bem colocado. Dê o seu melhor em tudo, que você vai ver que vai fazer diferença. Os meus slides aqui, a forma como eu apresento as minhas aulas. Eu tenho o maior cuidado, gente. Eu tenho cuidado de olhar se há uma proporção correta entre um e outro. A questão do desenho, se ele está aqui alinhado com esse aqui, se as frases estão bem distribuídas, certo? Se esse espaço aqui é igual a esse. Eu tenho o maior cuidado. Nem sempre a gente consegue, às vezes o cansaço da vida nos impede, mas se você observar, os meus slides são muito bem elaborados, porque eu tenho essa questão da excelência. Tudo que eu faço tem que sair bem feito mesmo. Certo? Olha aqui mais uma vez. Olha que slide bonito, ó. Tá bem, ó? Pratique a autocrítica. Preocupe-se em melhorar sempre. Se vocês verem meus slides, quando eu comecei as aulas no Canal Educação, há 3 anos atrás, vocês percebem como eu evoluí, certo? Como os slides agora são mais bonitos e vão ficando cada vez mais bonitos à medida em que eu vou descobrindo novas funções no computador, no PowerPoint que eu não conhecia. Aí eu vou aplicando, tá bom? Tenha interesse pela atividade que você desenvolve. Interesse, amor, vontade. Além disso, olha só, cultive a sua imagem. Uma imagem positiva, uma imagem profissional. Estou falando de modo de vestir-se, sim. Vista-se decentemente, respeitando o ambiente de trabalho. Por quê? Porque é a sua imagem que você está vendendo. Eu sempre gosto de usar o exemplo desse aplicativo aqui de viagens, de aplicativo de táxi, não é? Esse aplicativo aqui de carros. No começo, todos eles bem vestidos, eu lembro, terno, gravata, às vezes uma blusa social, uma calça. Eu nem vou falar no bombom e na água, que isso aqui é gasto, né, desnecessário, mas bem vestidos, ar-condicionado, mas
minhas últimas experiências com esse aplicativo aqui de motoristas, motorista com camisa aberta, de bermuda, de chinelo, colocando aqueles pancadões que eu não gosto, não é? Ou seja, eles não cuidam da imagem deles profissional, da imagem da profissão. O que está acontecendo? As pessoas estão rejeitando esse aplicativo cada vez mais. Porque você não tem mais aquela segurança que vai ser atendido por uma pessoa, um profissional que cuida bem do seu ambiente de trabalho. Tá bom, então, gente, ó, eu estou falando de código de vestimenta ou dress code. Toda profissão tem um conjunto de regras com relação às roupas que deve usar. Devemos nos vestir de acordo com o local em que nós trabalhamos. O Canal Educação, ele pede, olha só, que nós estejamos vestidos com uma bata. A gravata aqui, ela é um capricho do professor. O Canal Educação não exige gravata de professor, mas pede que você esteja com a bata, que você esteja com a roupa, uma camisa por baixo decente, tá bom? Que você esteja com o cabelo penteado e tudo mais. Tudo isso faz parte da sua imagem, do dress code da empresa. Se você for médico, a gente espera que o médico se vista de uma forma, um advogado. Respeite esse dress code, tá bom? Respeite esse código de vestimenta. Além disso, mais algumas dicas. Olha só. Respeite os seus colegas de trabalho. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é obrigação de todos. Você pode não gostar, quando estiver trabalhando, de fulano, mas você tem que respeitá-lo. Além disso, uma coisa que eu vejo muito de errado em muitos lugares, saiba identificar a hora certa e com quem brincar. Respeite, limites, mantenha a educação. Nem todo mundo numa empresa gosta das brincadeiras que você faz em casa, o tiozão, é para ver ou para comer, não. Nem todo mundo gosta desse tipo de brincadeira. Não tente ser íntimo de quem não lhe permitiu tal atitude. Respeite o espaço, o território do outro. Uma empresa é o último lugar onde você vai sair abraçando e beijando todo mundo. Você não tem essa intimidade com todo mundo, certo? Eu coloquei aqui esse seriado que eu adoro, né? É o seriado The Office. Aqui é um ator que eu gosto demais, o Steve Carell. Ele é um chefe de um escritório altamente tóxico. Ele ultrapassa os limites e invade o espaço dos funcionários. Ele quer abraçar, ele se acha engraçado, faz piadas racistas, homofóbicas, contra minorias. Ou seja, ele é tudo o que uma pessoa não deve ser no trabalho. Ele é muito competente, certo? Na empresa dele dá lucro, mas as relações são terríveis. Eu recomendo, certo? Não vou dizer aqui a plataforma onde ele é exibido, vou só colocar aqui o nome da plataforma, está certo? Aí você busca, eu me divirto muito. Saiba lidar com hierarquias. Esqueça aquela história que você é amigo do chefe. Você é amigo do seu chefe fora da empresa. Na empresa, você e seu chefe jogam futebol juntos toda quinta-noite. Ótimo! Mas trabalho não é estádio de futebol. No trabalho, respeito. Além disso, turma, aceite opiniões. Aceitar opiniões faz parte do trabalho em equipe.
Quando você não aceita opinião, não sabe trabalhar em equipe, aí você entra para a questão da postura não profissional, que é uma postura inadequada de alguns profissionais no ambiente de trabalho. Tudo que eu falei da postura profissional, o oposto, faltar muito, chegar atrasado, não fazer o que se pede, fazer mal feito, certo? Não ter cuidado com a sua imagem, não respeitar os colegas, brincar na hora errada, sair abraçando Deus e o mundo, beijando Deus e o mundo, certo? Não sabe lidar com hierarquia, tudo isso aqui é postura não profissional. E nós temos uma constatação. A postura não profissional é relacionada com a falta de noção. É uma pessoa sem noção mesmo. Pessoa não profissional é uma pessoa sem noção. Ou uma pessoa que não tem nenhuma preocupação com o seu desempenho e comportamento no ambiente de trabalho. Dessa forma, ela vai apresentar algumas características negativas. É uma pessoa que não é pontual, tem uma linguagem inapropriada. Turma, muito cuidado com as linguagens, com o modo que nos comunicamos no ambiente de trabalho. Muito cuidado. Não abuse da liberdade, não busque intimidade demais, não seja infantil, egoísta, orgulhoso, né? Não seja uma pessoa que resiste a mudanças, certo? Não misture sua vida pessoal com profissional. Hoje eu briguei com minha mulher, eu não tô para ninguém aqui. Não. Tua vida pessoal é uma coisa, sua vida profissional é outra. As pessoas que convivem comigo sabem. Em junho, julho de 2020, quando começou a pandemia, e eu dava aula, certo? E meu celular ficava próximo, e a cada instante chegavam notícias do meu sogro, da minha esposa. Meu sogro pegou Covid e acabou falecendo. As pessoas que estavam no estúdio comigo sabiam que eu, dava aula, no intervalo eu olhava o celular, via notícias desanimadoras. Inclusive a morte dele eu recebi no meio de uma aula. Como é duro, mas você tem que ser profissional. Manter seu profissionalismo, tá bom? Turma, essas atividades ficam para depois, para você fazer em casa. Aqui a nossa revisão. Conversamos sobre relação interpessoal, relação que se realiza entre as pessoas, sobre necessidades interpessoais, inclusão, controle e afeto. Conversamos sobre tipos de relação interpessoal, que é a pessoal, profissional e virtual. Conversamos também sobre as vertentes das relações interpessoais, que são as unilaterais e as bilaterais. O ideal é que as relações sejam bilaterais. Conversamos sobre formas de relação interpessoal, relações saudáveis, abusivas e dependentes, e sobre a postura profissional, características positivas que devemos ter na empresa e que devemos exercer, e postura não profissional, comportamento negativo nas empresas que devemos evitar. Em nossa próxima aula, olha só que interessante, competências e habilidades para o mundo do trabalho. Obrigado, Lagoinha, Canavieira, São Francisco do Piauí, minha amiga Adriana Souza. Espero que tenham gostado, apreciado. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau!